Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de escravidão no Brasil Império. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Como bom estudante, você deve se lembrar que o nosso país foi o último a abolir a escravidão mercantil no mundo ocidental. Quer mais? O nosso país foi responsável por receber 40% de todo o contingente arrancado à força do continente africano. Saca só como o filme Chico Rei, de Walter Lima Jr., retrata esse episódio trágico de nossa história. É sempre assim com os ventos. Capitão, o navio está com carga em demasia. É o que eu previa na África. Não se pode amontoar um navio de negros. O problema não são os negros, e sim o palácio. Estamos carregados de iguarias, armações, peles. Tudo isso são coisas que pesam. Vamos resolver isso rapidamente. 40 mulheres, é quanto basta? Não, 2 vacas e 20 pretas. Nenhuma vaca sequer. Ou será que nós vamos desfazer dos mantimentos? É mais fácil caçar outros negros do que construir um novo navio. Ora, eu já levei muitas igrejas desmontadas em pedras como lastros de navio. Assim como negros, alimentos e o diabo. Mas nunca riquezas. Nunca. Eles dão certa. Ainda estão com temor do velho Baticalupo. Dessa forma, esse sistema de trabalho chamado escravidão acabou se convertendo em uma linguagem entre nós e que contaminou as nossas relações culturais e políticas. Então vejamos como a FUVEST de 2016 retrata esse assunto. Como você sabe, a escravidão africana começou a tomar conta da costa de nosso país em meados do século XVI. E segundo o historiador Boris Fausto, em sua História Concisa, cujo link nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, isso se deveu à conjunção de 3 fatores históricos. Em primeiro lugar, devido à catástrofe demográfica que se abateu sobre os nossos nativos. Isso devido às epidemias sucessivas trazidas pelos homens brancos do Velho Mundo. Em segundo lugar, devido à forte resistência das ordens religiosas, que tinham lá suas convicções missionárias e queriam trazer os nossos índios ao bom cristianismo. Em terceiro lugar, porque o tráfico negreiro no comecinho do século XVII já se mostrava um sistema comercial bastante seguro e altamente rentável. De tal modo que, diz Boris Fausto, no auge da civilização açucareira, em meados de 1650, a compra de um homem africano pronto para o trabalho era amortizada entre 13 e 16 meses de trabalho. Voltemos ao filme Chico Rei para ver como isso se dava no cotidiano. Para substituir o velho Miguel, eu passo ele para você em troca de um macaco jovem, com bom faro de caçador. Ora, pois. Deixe-me vê-lo. Dentes? Tudo. Olhos? Ainda resiste a enxada. Eu compro por 3.000 réis o negrinho. E lhe deixo o velho Miguel. É um bom negócio. Você vai ficar com um escravo. Obediente, amansado e conhecedor de toda a região. Dessa maneira, o tráfico negreiro foi marcado por sucessivas ondas migratórias que arrancaram cativos de diversas regiões do continente africano, sendo que os nossos principais centros importadores eram Salvador e Rio de Janeiro, tal como mostra a questão 83 da FUVEST de 2016. E lembre-se, vocês podem encontrar a questão aqui na descrição do vídeo e vocês podem também pausar para seguir com a leitura. O gráfico revela a variação da quantidade de navios negreiros que atracaram no porto do Rio de Janeiro entre 1796 e 1830. É possível notar que até 1810 quase não houve variação da quantidade de navios. Porém, a partir desta data até 1830, há um evidente salto na prática do tráfico negreiro. O gráfico fornece elementos para afirmar O gráfico foi extraído dos estudos do renomado historiador Manolo Florentino, da UFRJ, cujos estudos demonstram, entre outras coisas,
como o tráfico negreiro foi um mecanismo econômico altamente significativo para fazer dos traficantes uma parcela importante da nossa elite política ao longo do século XIX, naquele momento de construção da nação brasileira logo após a nossa independência. Bem, isso significa reconhecer que a resistência ao projeto abolicionista estava enraizada na formação da identidade nacional brasileira e que, apesar do apoio econômico da Inglaterra sobre a nossa economia no século XIX, a nossa elite política dava de ombros ao liberalismo inglês. Bom, pelo menos até 1850, né? Quando as esquadras marítimas da Rainha Vitória decidiram efetivamente invadir as nossas águas para aniquilar os navios negreiros. Dado esse cenário, vamos às alternativas. A letra A está errada porque ela vai na contramão do enunciado. Ora, o gráfico nos demonstra como a escravidão ela foi constante e teve peso decisivo em nossa economia nos primeiros 30 anos da nossa independência, apesar da Inglaterra exigir leis como aquelas colocadas em prática entre 1826 e 1831, que permitiam ao Império Britânico inspecionar os chamados tumbeiros, isto é, os navios negreiros. A letra B também está equivocada porque o tráfico negreiro foi uma constante em nossa história. A letra C responde a questão, porque exige que o candidato reconheça que, apesar da ruptura política com Portugal, houve permanências econômicas como a escravidão. A letra D também vai contra as informações do enunciado porque, sim, o gráfico demonstra que a escravidão foi uma constante econômica em nossa história. A letra E, convenhamos, você sempre vai desconfiar desses advérbios de modo, certo? E outra coisa, cá entre nós, você sabe que o nosso império leva cerca de 40 anos para de fato abolir a escravidão. Afinal de contas, escravo também é moeda. Se você o abole, fica a pergunta: e o império vai te indenizar? Portanto, a alternativa correta é a letra C. Para encerrar, vale chamar a atenção para o fato de que os temas ligados à escravidão têm sido revisitados desde a década de 1980. Isso mesmo, o centenário da abolição, de certa forma, trouxe novas interpretações que passaram a valorizar as formas de negociação entre senhores e escravos, as formas de resistência à escravidão e até mesmo as possibilidades de criação de laços e vínculos familiares no seio escravista. E apesar dos estudos da escravidão envolverem muita dor e sofrimento, o Manolo Florentino, em entrevista à Revista de História, nos diz que isso deve ser encarado como um ensinamento. Afinal de contas, fez de nós uma civilização plural e com uma agenda cultural bastante avançada e progressista dentro dos padrões ocidentais. Bem, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais de nossa historiografia sobre a escravidão. No mais, continue nos acompanhando, mandem suas dúvidas, críticas e sugestões. Abraços fortes e até a próxima!